gente! Tudo bem? Eu resolvi fazer um vlog diferente. Não vou falar de psicologia, não vou falar do meu trabalho. Hoje eu vou falar com vocês sobre a minha decoração de Natal. Bom, gente, hoje eu resolvi trazer um vídeo diferente, né? Acredito que é legal, eu gosto muito de ver esses tipos de vídeos no YouTube. Decoração de Natal, as pessoas felizes comprando suas decorações, montando as suas árvores, porque eu acredito que é uma data muito mágica, né? Eu amo Natal, eu sou extremamente apaixonada e talvez vocês ainda me vejam algum momento dessa vida em uma saga de Natal, em alguma batalha de Natal por aí, mas, brincadeiras à parte, mas é uma data que eu amo bastante, eu gosto muito, acho que por vários motivos. É uma data, assim, que me faz voltar a ser criança, né? É muito gostoso quando a gente tem momentos, quando a gente tem situações ou insights que nos fazem voltar a ser criança, que nos fazem lembrar da nossa infância. Como, por exemplo, aqueles momentos onde a gente pega os álbuns de fotos, né? Da nossa família e vê os momentos ali de criança, vê as fotos, tenta lembrar dos momentos que foram vividos. E eu acredito que o Natal é isso, né? Então vamos começar a montar aqui, vou mostrar pra vocês o que eu tenho, vou espalhar tudo aqui no sofá. Eu sou a louquinha das pinhas, eu tenho bastante pinhas aqui em casa, então eu não vou atrás, eu mesmo produzo. Algumas decorações eu faço, porque eu também sou artesã. Enfim, gente, ápice mil e uma utilidade. Mas vamos lá. Olha essa guirlanda. Essa aqui foi eu que montei. Fui tentando aproveitar as bolinhas que eu tinha. Ainda não ficou assim exatamente como eu gostaria, né? Mas ficou bem bonitinha.
E assim, o fato de eu ser encantada por essa data se dá por diversos fatores, que eu acredito que são fatores também que representem para outras pessoas. Um deles é a união familiar, né? Quantas pessoas se perdoam nessa data? Claro, é triste isso, né? Você olhar para o seu ente querido, para o seu familiar ou para o seu amigo somente nessas datas e o perdão vir somente no final do ano, né? Então, para mim, significa isso, essa união familiar, os encontros, as pessoas queridas que a gente não vê há muito tempo, que moram longe, né? Então, normalmente, final de ano são datas que as pessoas se esforçam para estar junto das outras. Se esforçam para ver os seus parentes, para ver os seus entes queridos. A gente recebe parentes que vêm de longe, que moram em outras cidades, ou a gente viaja para ver esses familiares, né? Então, acredito que Natal e Ano Novo, né, essas festanças de fim de ano, representa muito isso, a união familiar. Claro, a gente tem que olhar também um lado. Gente, tudo na nossa vida, ela é uma moeda de dois lados, né? De cara e coroa. Tem aqueles que realmente não vão gostar de participar dessas festas, né? Porque é uma data que lembra talvez a perda de alguém que se foi, né? Normalmente datas comemorativas, assim, quando a gente perde alguém muito querido, é muito mais fácil ficarmos emotivos, é muito mais fácil a gente lembrar com mais facilidade daqueles que se foram, né? E há pessoas que se vão nessas datas, é o que fica mais difícil, né? Então tem pessoas que realmente não gostam de participar dessas datas, de comemorar, porque tem uma lembrança ruim. Mas para aqueles que não têm essas lembranças ruins, o Natal ele é algo muito mágico, né? Eu conheço crianças, eu tenho uma amiga que o filho também é super encantado pelo Natal. Além desse contexto familiar, dessa união, eu gosto muito do Natal porque ele é uma data muito genuína. Ele é uma data muito inocente. Como assim? É uma data que, por mais que nós adultos, saibamos que não existe Papai Noel, não existe boneco de neve, aqui no nosso país não cai neve. É uma data que a gente olha para isso e volta a ser criança. É uma data que faz a gente ter essa inocência de volta, essa genuidade de volta, de querer viver. A gente assiste esses filmes, eu principalmente sou apaixonada por filmes de Natal. Nossa, tem um que eu adoro muito que chama Menores Desacompanhados. É uma turminha que viaja sozinha no Natal e eles ficam presos no aeroporto devido à tempestade, né, de neve que vem se aproximando e vira uma bagunça muito legal. Eu indico quem ama filmes assistir esse filme, Menores Desacompanhados. E quem vê esses filmes, quem vê as decorações, enfim, se imagina num lugar como esse. Por exemplo, o meu sonho é conhecer um lugar. Aqui no Brasil a gente tem, que é Campos do Jordão, acredito que Gramado também é assim. Mas quem não sonha aí ver o Reino Unido, ver Nova York, aquela decoração linda, maravilhosa e se sentir num filme de Natal? Não é só por isso, eu falo que é uma data genuína, porque é uma data que faz a gente realmente recordar a nossa criança interior. Eu não falo que o Natal me faz lembrar da minha infância. Não é isso, ele não me faz lembrar da minha infância, ele me faz voltar a ser criança. E eu acho que ser criança é a coisa mais gostosa da vida, né? A gente recordar isso, eu acho que não tem sentimento que descreva. Quando a gente é criança, que a gente brinca, que a gente tem os nossos coleguinhas, que a nossa única preocupação é ganhar presente no Natal, né? Não é maravilhoso?
Então eu acho essa data muito mágica. Ela é muito mágica, muito calorosa. Como eu disse, apesar de para algumas pessoas não serem, isso é super compreensível, né? Devido a situações da vida que aconteceram, perdas, enfim, desavenças familiares, né? Nem sempre são consertadas nessas datas. Mas fora isso, é uma data muito mágica. E há muitos adultos que realmente se entregam de cabeça e alma nessa data. Assim como para muitas pessoas pode ser futilidade também. Então a gente tem que procurar entender os dois lados, né? A gente não pode ver um lado só da moeda, a gente tem que olhar para tudo. A minha árvore, ela é pequena, ela tem 1 metro e pouquinho só. Eu ainda vou ter uma árvore de shopping. Quem não gosta de ver o Natal no shopping, aquelas decorações gigantérrimas, maravilhosas, assim, aquelas árvores enormes. Eu ainda vou ter uma daquela. Eu falo que é árvore de shopping. Com bastante laço desse tamanho, aquelas bolonas desse tamanho. Eu vou chegar lá ainda, vocês vão ver. Por enquanto, essa é a minha, toda decoradinha, cheia de lacinhos. E tá ficando linda. Eu tenho aqui também alguns Papai Noelzinhos, eles são muito frajutinhos, viu? Onde encostou, ele falha. Tem aqui também 2 reninhas. Acho tão bonitinho. Vou colocar aqui também. Por exemplo, por que eu falo também que o Natal é muito importante em questão de memórias, né? De lembranças, de união familiar. Tá vendo esse bonequinho aqui, esse Papai Noel? Ele já tá bem velhinho, ó, a maquiagenzinha dele já tá bem gasta. Mas esse Papai Noelzinho aqui, quem me deu foi a minha avó materna. A minha avó materna, ela faleceu há muitos anos. E não lembro que ano que foi que ela me deu isso, mas eu lembro que quando ela me deu isso, era criança, lógico. Quando ela me deu isso aqui, eu fiquei tão apaixonada, mas tão encantada, que isso aqui se tornou o meu item favorito da decoração de Natal. Mesmo que seja pequenininho, miudinho, simplesinho, e já tá todo desgastado, mas esse desgaste é do tempo. Não fui de maus cuidados. A minha avó, ela faleceu, eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 28, então faz muito tempo que eu tenho isso aqui guardado. E toda vez que eu monto a decoração, o mais importante pra mim é deixar isso aqui exposto. Porque isso me vem como uma memória dela. Claro, eu não lembro da minha avó só no Natal, né? Mas eu falo assim, toda essa magia que eu falo que a data tem, essa união familiar, lembrar dela num item decorativo, assim, num item que representa muito, pra mim é maravilhoso. Então sempre que eu vou decorar a minha casa, eu pego e deixo sempre num lugarzinho assim, como se fosse realmente a memória dela, nessa data que eu amo bastante. Então eu vou deixar aqui exposto. E com certeza esse item aqui eu vou guardar pro resto da minha vida. Deixar aqui exposto e olhar sempre e lembrar da memória dela. Que gracinha. Eu vou ver se eu consigo arrumar o rostinho dele. E aí a minha vozinha fica aqui. Bom, a minha árvore já não tá cabendo mais nada, mas eu ainda tenho esses lacinhos aqui pra colocar. Então, assim, com certeza, né, a partir do momento que a gente se expõe na rede social, que a gente expõe a nossa opinião, a gente expõe a nossa vida, assim como eu estou fazendo, é um risco que eu estou correndo,
né? Quando a gente vem pra cá, a gente assume esse risco, né? A gente escolhe isso. Então eu escolhi essa exposição, escolhi estar exposta aqui e mostrar de fato as minhas opiniões, o meu trabalho, esse lado mais pessoal, esse lado mais vulnerável. Vocês sabem que agora eu tô num momento de recomeço, né? Que eu saí do CLT, então tô recomeçando no meu próprio negócio. Então hoje eu sou uma psi-empreendedora. Então eu escolhi fazer parte disso aqui. Então a partir do momento que a gente escolhe isso, a gente tem que estar suscetível, a gente está suscetível a outras opiniões também, né? Porque a gente está num meio que é aberto, é um meio público. As pessoas podem opinar se elas quiserem. E devem, né? E devem. Então eu tenho que estar sujeita aqui a pessoas que vão abrir críticas em relação a esse vídeo. Podem até não comentar, mas poderão pensar diferente de mim. Mas é sempre válido lembrar que o que eu coloco aqui nunca vai ser a certeza absoluta que você tem que seguir, que você tem que ouvir. Mas sim, muitas vezes eu vou estar aqui como Diane realmente, um lado pessoal, que vai mostrar sentimentos, que vai mostrar vulnerabilidade e que muitas vezes as opiniões não vão divergir. E tá tudo bem. Bom, agora eu vou pôr tudo que eu tenho, gente, não vou ficar economizando não. Então ainda tem esse daqui e tem essa toquinha aqui, que é uma presilhinha. Então vai ter pessoas que não vai concordar comigo em relação a ser uma data mágica, em ser uma data genuína, inocente. Mas eu penso assim, por que não é uma data inocente? Por que não é uma data genuína? Qual que é o meu olhar além disso tudo que eu já falei pra vocês? Quando chega o final de ano, quando chega essa data do Natal, as pessoas elas são muito mais caridosas, né? Elas são muito mais solidárias. Então elas querem comprar, elas querem doar. Quantas instituições existem no Brasil, no mundo, que fazem campanhas para ajudar famílias em vulnerabilidade, para presentear crianças, para que uma família tenha uma cesta básica no final de ano, para que uma família possa provar panetones e chocotones. Então, assim, além de tudo, a gente não tem que ver só por esse lado encantado, esse lado mágico que o Natal tem. E as cores, o vermelho, o dourado, a decoração. Não, eu olho para esse lado da solidariedade. O Natal é uma data solidária. As pessoas elas se comovem, elas ajudam mais no Natal, elas se abrem mais no Natal. Então a gente vê que tem famílias que no Natal conseguem ter até um pouco mais de alimento na sua mesa. Tem famílias que conseguem fazer uma ceia. Por quê? Existem pessoas que no Natal são solidárias, são mais caridosas, se abrem mais, doam mais. Então isso é o que me encanta nessa data. Por isso que eu falo que ela é uma data mágica, porque ela mexe com as pessoas, né? As crianças ganham presentes, né? Crianças que são atendidas em instituições, elas são presenteadas, elas ganham muito presentes. Então, a gente tem os asilos, né? As pessoas fazem campanhas para asilos também. Então a gente vê todo mundo sendo beneficiado no Natal. Então quem sou eu para criticar, quem sou eu para falar algo sobre se gastar muito nessa data? Sendo que a gente gasta, mas a gente ajuda outras pessoas. Né? As pessoas fazem campanhas de cesta, de panetone. Então, muitas vezes tem famílias que ficam o ano todo sem consumir as bobeirinhas que a gente chama, né? Que quem tem condição consegue comprar com mais facilidade e consome no Natal. Então no Natal ganha chocolate, ganha panetone, né? Eu lembro que a minha mãe contava, eu não lembro se é a minha mãe ou se era a minha avó, que refrigerante só se bebia no final de ano. Só no final de ano. Então imagina, a gente que tem a facilidade de comprar um refrigerante quando quiser, ou um galãozinho de suco quando quiser, imagina os nossos mais antigos que só bebiam no final de ano.
E é a mesma coisa, a gente ainda tem pessoas em situações de vulnerabilidade que não bebem, não consomem, não comem os docinhos. Então, assim, essa é a minha visão sobre o que o Natal representa. A caridade, a solidariedade, a união, né? Sem contar o meu lado cristã, né? E tudo que essa data representa ali na questão espiritual. Que não é um detalhe que eu vou entrar aqui. E aí eu vou colocar então a touquinha aqui em cima, eu sempre coloco ela aqui em cima. Ai! E falta por último, gente, tá ficando bem parafernália aqui, mas é assim que a gente gosta, né? Bem carregada. E por último, e não menos importante, a nossa estrelinha. Ai, gente, esse Papai Noelzinho aqui foi eu que fiz. Tava testando fazer uns... Como é que fala? Umas decorações de Natal. E que nem como eu falei, eu sou artesã também, me considero artesã, então consigo fazer qualquer coisa assim, com papelão, EVA. E aí eu fiz esse daqui com barbante, rolinho de papel higiênico, papelão aqui embaixo, EVA, e é isso, ficou bem bonitinho, né? Bem simplesinho. Daí ele fica aqui, ó, junto com essa velinha e essas cestinhas de pinha. Essas cestinhas, e desse outro lado, então tem essas duas renas com essa velinha e essa outra cestinha também. Não dá nem pra ver a carinha dele, mas eu deixei aqui à disposição as pinhas. Aqui foi onde eu deixei o Papai Noelzinho da minha avó, algumas pinhas ali. E aqui a bonitinha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo mais coração mesmo, foi um vídeo mais expositivo pra mostrar esse lado meu pessoal, esse lado que amo o Natal, dos motivos do porquê gosta do Natal, que são vários. E assim, espero que de alguma forma vocês gostem. A minha decoração é simples, essa é a minha árvore de Natal, como que ficou. E eu acredito que a gente também não precisa de muito para ser feliz, né? A gente tendo algo para representar já é o suficiente. E a gente não pode se apegar a essas questões materiais também, né? A gente tem que apegar mais ao significado, ao que o nosso coração diz. E espero que vocês tenham gostado. Para me apoiar, curte esse vídeo, se inscreve no canal para me dar essa força, essa ajuda, sabe? E fica aqui para me acompanhar nos próximos vídeos, vai vir mais vlogs por aí. Esse canal ele é para falar da minha profissão, para mostrar meu trabalho, mostrar esse meu recomeço, né? Esse restart que eu dei na minha vida. E dessa vez eu resolvi trazer uma coisa um pouquinho diferente para vocês, tá bom? Então se inscreve no canal, curte o vídeo e um beijo, até mais.